Eu sei que Israel está sendo o assunto do momento nos noticiários, mas nós cristãos, principalmente os cristãos evangélicos, estamos acostumados a ouvir falar de Israel, a pregar sobre Israel, enfim, faz parte do que está escrito aqui na Bíblia. Nós estamos acostumados a falar sobre Israel e quando ouvimos, nós cristãos evangélicos falamos sobre Israel, é sempre no sentido de povo escolhido, de um povo que Deus separou para que por meio dele viesse Jesus Cristo e consequentemente a igreja. Então a igreja surgiu a partir de Israel e os judeus acabaram rejeitando, pelo menos a maioria deles acabou rejeitando o evangelho de Jesus Cristo e ele foi para os gentios. É claro que existem muitos judeus messiânicos hoje que reconhecem que Jesus foi o Messias, mas a realidade é que Jesus Cristo nasceu em Israel e a igreja veio a partir de Israel. Só que quando vemos Israel nos noticiários, atualmente, é sempre notícia ruim, e muitos influenciadores cristãos acabam entrando nessa onda e semeando pânico, desespero, o caos, tocando terror mesmo, colocando medo nas pessoas, pânico. é, então, antes que você fique assustado, mais assustado ainda do que já está, por causa dos noticiários, eu peço que você, na tela final deste vídeo, assista 3 vídeos que eu deixarei, onde eu falo a respeito de Israel, tudo o que aconteceu com Israel, registrado aqui na Bíblia, é, por que Israel está do jeito que está atualmente e qual o futuro de Israel. Então, este vídeo não é para causar medo de ninguém, não é para entrar na onda dos influenciadores sensacionalistas, que colocam miniaturas horríveis, só de você olhar a miniatura e ver o título já fica com medo. Então, o propósito desse vídeo não é esse. É para falar a respeito de um assunto que tem a ver com Israel, sim, porque faz parte da história de Israel e traz uma mensagem de esperança que é a salvação em Jesus Cristo para todos aqueles que creem nele. Então, primeiramente, eu quero ler o texto bíblico que deu origem ao assunto desse vídeo, que é a serpente de bronze. Por que surgiu essa serpente de bronze? Qual é a relação dessa serpente de bronze com Jesus Cristo? Então, no livro de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9, nós temos a origem dessa serpente de bronze. Então partiram, no caso os israelitas, na peregrinação pelo deserto, rumo à terra prometida, partiram do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, no caso a terra dos descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho, por conta das dificuldades do deserto e tal. E olha que eles recebiam maná, né? Só que aí vejamos o que está escrito aqui na sequência. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Aqui o povo está criticando o maná, está atacando o maná, praticamente amaldiçoando o maná. Lembrando que o maná vinha de Deus, Deus mandava o maná, que era tipo uma semente de coentro, né? Lembrava a semente de coentro e tinha sabor de pão de mel, bolo de mel, uma coisa assim. Então supria todas as necessidades fisiológicas, supria todos os nutrientes, vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, gorduras, enfim, todos o, o que o ser humano precisava para atravessar o deserto. As pessoas comiam, né, recebiam a partir do maná. Sem falar da água da rocha também, né? Os lugares desertos que tinham rochas, Moisés era usado por Deus para tirar a água da rocha, né? E aí vamos agora para a continuação do texto. Como o povo atacou o maná, né? O povo amaldiçoou o maná que vinha do próprio Deus. Então
o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que nos tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Era óbvio que essa serpente de metal, aí como veremos mais tarde, é uma serpente de bronze, porque a luz do sol refletido na serpente, né, era uma serpente com o bronze, era uma bronze polido, né, com a luz do sol refletido nele, dava a impressão de que era uma serpente luminosa, né? Na verdade, ela estava sendo iluminada pelo sol, e todo aquele que visse, provavelmente o sol refletido na serpente, era curado do veneno, né? Dos efeitos do veneno. E então era óbvio que essa serpente era uma figura, uma tipologia do sacrifício de Jesus pela humanidade. E o propósito daquela serpente era tão somente curar o povo naquele momento. E a Bíblia não fala, né, o que, né, dá a entender, a Bíblia dá a entender que aquela serpente serviria somente para aquele momento. E, obviamente, assim que cumprisse a sua missão, né, assim que a serpente cumprisse a sua missão, ela seria descartada. Só que o povo acabou guardando aquela serpente durante séculos. Tanto que ela reaparece aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículos 1 a 4. Aí, e sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Este, no caso do rei Ezequias, tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustã. Ou seja, a Bíblia não fala quem começou esse culto à serpente de metal. Eu acredito que foram os reis anteriores. Pode ter sido Acás, pode ter sido outros reis anteriores a ele, mas o povo estava adorando a serpente de bronze, como se fosse um deus, uma deusa, sei lá. Eu não sei se Neostã era deus ou o deus, qual era o gênero no caso, mas estava adorando a serpente como se fosse uma deusa, porque os povos vizinhos adoravam deuses, tinham essa mentalidade, e até hoje muitos têm, como lá na Índia, por exemplo, de que um deus tem que ter, ele tem que ser palpável, você tem que ver a imagem, você tem que ter uma interação corporal com essa imagem, tudo, senão não serve de nada. Então, os povos pagãos, eles não conseguem entender como podemos adorar um Deus que nós não vemos. Então, eles não conseguem, não entra na cabeça deles isso. É porque eles estão tão, assim, com a mente tão obscurecida pelo pecado, pela falta de entendimento, né, afastamento do único Deus verdadeiro, que eles não conseguem entender, eles não conseguem raciocinar. Tanto que eu tenho um livro ali, ó, em cima dos CDs de música clássica, tem um livro aqui que eu comprei na Argentina, onde o autor, ele era cristão. No fim, a mente dele foi totalmente corrompida para a adoração de divindades pagãs. Então, hoje ele é um influenciador sincrético, né? Ele é não posso dizer,
ele tem uma religiosidade eclética, né? Não sei que termo que eu posso usar, mas ele fez sincretismo violento, misturando o cristianismo com religiões pagãs, como budismo, hinduísmo. Então ele misturou todas as religiões que ele podia, ele misturou. Ele numa crença como se Deus fosse algo relativo, como se tudo que eu adorasse, Deus estivesse presente ali. Então, infelizmente, muitos têm essa mentalidade. Então, a serpente de bronze, assim que ela cumprisse a sua missão de ser usada por Deus para curar o povo, com certeza ela deveria ser descartada. Mas não foi descartada, ela foi guardada durante séculos até o reinado de Ezequias, quando Ezequias mandou destruir aquela serpente porque o povo estava adorando a serpente. Mesma coisa que você pegar um símbolo da igreja. Existem igrejas, existem denominações que adotam símbolos para representar a fé cristã. Só que quando você pega um símbolo e adora aquele símbolo, isso também se torna uma idolatria. Assim como qualquer outra coisa. Por exemplo, nesse momento está tendo um jogo do Flamengo pelo Mundial de Clubes, né? O novo Mundial de Clubes, que chamam de Super Mundial. Enfim, eu não lembro qual que é o time que está jogando com o Flamengo nesse momento. Só sei que o Flamengo está jogando. Então, lá nos Estados Unidos, no caso. Então, eu creio que o Flamengo é o time brasileiro que tem mais condições de chegar mais longe possível nesse campeonato, que só tem que tem várias seleções, vários clubes europeus de renome, como o próprio Real Madrid, que ninguém consegue vencer de jeito nenhum. Mas só sei que muita gente é fanática pelo Flamengo, coloca o Flamengo acima até mesmo da devoção a Deus. Eu posso citar muitos outros exemplos. Ah, mas você tem uma camiseta do Flamengo. Eu sei, eu tenho uma camiseta do Flamengo que eu trouxe do Rio de Janeiro em julho de 2023. Mas essa camiseta do Flamengo que eu tenho é apenas uma lembrança dessa viagem. Mas eu não uso essa camiseta como algum objeto de culto, né? Como muitos chamam de manto, né? O manto da nação, uma coisa assim. Mas é apenas um souvenir. Eu não adoro isso. Não coloco isso no lugar de Deus. Mas aqui, nesse caso, algo que foi usado no passado, durante a jornada pelo deserto até a terra prometida, como instrumento de salvação, acabava se tornando perdição. Acabou virando uma maldição para o povo. Tanto que Ezequias, assim que assumiu, ele destruiu com aquilo, para tentar abolir de vez a idolatria no reino de Judá, no caso, que já estava dividido entre o reino do norte, estava prestes a ser destruído pelos assírios, então sobraria só o reino do sul, que por muito pouco não foi destruído também, mas havia o profeta Isaías, né, que o rei Senaqueribe mandou aquelas cartas lá ameaçando tudo. Ezequias apresentou as cartas para Deus no templo, aí Isaías foi usado por Deus para profetizar contra o exército de Senaqueribe. E numa única noite, enquanto Ezequias dormia, um único anjo matou 185 mil soldados, e Senaqueribe, quando voltou à sua terra, ele foi morto pelos próprios filhos. Então, não podemos brincar com Deus de jeito nenhum. E aí, então, o povo, ele não tem essa mentalidade de que a serpente representava algo maior, que era a vinda do Messias, o verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo, como está lá no Evangelho segundo João. Então, o próprio Jesus Cristo explica o propósito da serpente de bronze, lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 1 a 21. Eu lerei todo o trecho da visita que Nicodemos faz a Jesus. Diz assim, deixa eu ver aqui. Não, estou lendo Lucas, desculpa. Então é João 3, de 1 a 21. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Esse novo nascimento era o afastamento do pecado e a nossa entrega a Jesus Cristo, reconhecimento dele como único Senhor e Salvador, afastando-se de nosso próprio eu, nossas próprias vontades, para que somente a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Então tem que ser uma entrega, uma renúncia, algo que poucas pessoas têm coragem de fazer hoje em dia. Só que aí Jesus continua: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, essa alegoria que Jesus faz do vento tem a ver com o questionamento que muitos pagãos fazem, muitas pessoas que cultuam divindades pagãs, eles têm esse questionamento: como é que vocês podem adorar um Deus que vocês não veem? O vento, ele sopra, você não vê o vento, você vê aquilo que o vento leva, né? Poeira, folhas, você vê aquilo que o vento leva, mas o vento mesmo você não consegue ver, você não consegue pegar o vento. Embora num furacão, durante o furacão acabe levando você, mas você não consegue ver. Você consegue ver somente aquilo que o vento leva, seja uma brisa, seja um ciclone, você vê somente aquilo que o vento leva, mas não consegue ver o próprio vento. E então, Deus é a mesma coisa, você não consegue ver a Deus, nenhum ser humano jamais viu a Deus, segundo a maioria dos teólogos concordam, segundo a própria palavra concordo, embora eu acredite que Adão e Eva tinham um vislumbre de Deus lá no Jardim do Éden antes do pecado. Não sei se eles viam Deus fisicamente, assim, né, cara a cara. Nem o próprio Moisés viu Deus cara a cara. Mas a Bíblia fala que Moisés via o Senhor face a face, e conversava com ele como quem conversava com um amigo, mas eu acredito que é apenas uma metáfora. Mas ver mesmo a face de Deus, tudo indica que ninguém nunca viu, nem mesmo Adão e Eva. Embora haja a possibilidade de Adão e Eva terem tido um contato mais próximo com Deus antes do pecado. Mas enfim, o que a Bíblia não evidencia não deve ser fruto de especulação, porque senão podemos estar confundindo as pessoas, né? Pessoas acabam inventando um monte de heresia com base em hipóteses. Mas o texto continua. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Ou seja, nem o próprio mestre em Israel conseguia ter uma noção daquilo que Jesus estava falando. Tamanha era a apostasia da maioria das pessoas, né? Porque Israel vinha de 400 anos de silêncio profético, o qual somente foi quebrado a partir da aparição do anjo Zacarias. Então, somente a partir da aparição do anjo Zacarias, enquanto ele estava fazendo o serviço dele no templo, para anunciar o nascimento de João Batista, somente a partir dali terminou o silêncio profético de 400 anos, que tinha começado com a profecia que a Malaquias profetizou. Aí depois houve 400 anos de silêncio profético, em que houve a invasão dos gregos, a invasão dos romanos, o período dos macabeus, né, e tudo mais. Agora continua aqui no versículo 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então, Jesus enfatizando que os líderes judaicos daquela época não criam no que Jesus dizia. Por isso que Nicodemos estava aparecendo, né, apareceu secretamente para Jesus, porque tinha medo de perder o cargo, tinha medo de morrer, enfim, ele tinha medo. Por isso que foi atrás de Jesus em segredo. Mas Jesus continua: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto. Agora aqui tem a ver com o assunto desse vídeo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui Jesus falando da sua própria morte.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu nem lerei o texto aqui, porque todo mundo sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto que todo mundo sabe de cor, mas poucas pessoas entendem a profundidade desse texto. Que é o João 3,16, resume a Bíblia inteira. Então a Bíblia inteira pode ser resumida em João 3,16, e esse versículo chega até os nossos dias como uma mensagem poderosa. E o texto prossegue, o discurso de Jesus prossegue no versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o que Jesus quer dizer aqui? Porque as pessoas rejeitam o evangelho porque não creem que esse evangelho transforma. Então as pessoas rejeitam o evangelho porque são apegadas demais à própria carne, aos próprios desejos, às próprias vontades, aos seus próprios achismos, às suas próprias suposições, acham que sabem de tudo, confiam na sua própria capacidade, no seu próprio intelecto, e não no que está escrito aqui. Então muitas heresias surgem disso, muitas bobagens surgem disso, e muitas pessoas acabam embarcando nessas ondas que surgem, nessas correntes, e acabam se perdendo. Mas Jesus não para, continua o discurso dele. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, se as pessoas não querem saber da luz, é porque elas estão tão acostumadas com as trevas que a luz incomoda. Então, se eu colocar essa luz, a Vitória Souza até falou isso numa pregação, claro que do jeito dela, né? Mas a luz incomoda. É claro que ela estava falando do ponto de vista antropocêntrico, enfim. Não quero comentar sobre isso especificamente, mas a luz incomoda quando nós estamos tão acostumados com as trevas. Mas se a luz nos aponta o caminho até Deus, ela nos ajuda. Se você sai na escuridão com isso aqui, isso ajuda você a ver onde você anda e a ver o caminho à sua frente. Da mesma forma, quando Jesus ele está sempre presente na nossa vida, ele nos orienta em tudo. Ele nos guia pelo caminho e nos leva até onde devemos ir. Eu até pensei em encerrar este vídeo com esse texto, mas aí Deus colocou no meu coração, como complemento a tudo que eu disse até agora, o texto de 1 Coríntios 10, que tem a ver com o assunto de um vídeo onde eu falo a respeito dos 4 pecados que impediram que uma geração inteira de Israel entrasse na Terra Prometida, que é um pecado da idolatria, da fornicação ou promiscuidade, da rebeldia e da murmuração. Então eu lerei do 1 Coríntios 10, até o versículo 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aqui comparando a nuvem que protegia os israelitas do sol durante o dia, na peregrinação pelo deserto, e essa nuvem virava fogo à noite, não somente para iluminar, mas também para aquecer.
porque à noite no deserto o frio é terrível. E o mar também tem a ver com o Mar Vermelho, né? A travessia do Mar Vermelho foi como se fosse uma pré-figura, né? Uma tipologia do batismo em águas. E a pedra, né? De onde Moisés tirava água, né? Deus usava Moisés para tirar água das pedras, e essa pedra simbolizava Cristo. Tanto que quando Cristo morreu, o soldado cravou a lança do lado de Jesus e saiu sangue e água. Então essa água que saiu do corpo de Jesus simbolizava o batismo também. Agora continua aqui no versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, ou seja, todos aqueles que tinham menos de 20 anos. Todos aqueles que haviam saído do Egito com menos de 20 anos de idade, fora Josué e Caleb, eles morreram por conta da rebeldia desses 4 pecados que eu falei: idolatria, promiscuidade, rebeldia e murmuração. E aí continua no versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para afogar, para se divertir, como diz a tradução. E essa diversão inclui orgia, tudo quanto é coisa que não presta. E não nos prostituamos, ou não forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Se não me engano, aquele episódio lá de Balaão, que incentivou o povo a se prostituir com os filhos dos moabitas. Aí o Finéias cravou a lança, atravessando a prostituta e o cara que dormia com ela, enfim. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Principalmente naquele episódio lá que os 12 espias voltaram da terra prometida para dar o relatório, e somente Josué e Caleb falaram bem da terra, e os outros 10 falaram mal. E o povo acabou indo na onda dos outros 10. Queriam apedrejar Josué e Caleb. Até que o próprio Deus interveio e matou um monte de gente. Ora, versículo 11. Tudo isto lhes sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Isso inclui a nós também, que estamos vivendo nessa época. E o texto termina da seguinte forma: aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, não caia. Mas, aqui, esse versículo final, eu fiz questão de deixar para o final, porque ele resume tudo e nos dá uma mensagem de esperança. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, eu quero encerrar esse vídeo com um trecho de uma pregação do missionário Alan Chaves. O missionário Alan Chaves fez uma pregação na Avenida Paulista, no Centro Novo de São Paulo. Ele foi abordado provavelmente por um militante progressista que achava que conhecia Deus, mas não conhecia nada. O missionário Alan Chaves foi atacado, como ele já foi agredido várias vezes, e essa foi apenas uma das vezes em que tentaram impedi-lo de pregar, mas ele continua pregando, não está nem aí, porque a missão que Deus deu a ele é maior do que a integridade física dele. Então, que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe nos seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. Mande esse vídeo para o maior número possível de pessoas, especialmente para aquelas pessoas que estão apavoradas, com medo do fim do mundo, que a esperança é Jesus, é Ele que é a única esperança da humanidade. Troca você, o seu fanatismo por Jesus. Pega, vai pregar, prega aí, vai pregar. Prega, Jesus está pegando, você Salvador. Jesus, prega pra ele. Salvador. Se eu sou fanático, eu pago pelo meu fanatismo. Sim. Mas se eu não sou fanático, eu estou fazendo por amor. Se eu não estou pregando por dinheiro, mas é por amor, ele vai pagar pelas palavras que ele está soltando contra mim. Se Deus está comigo, ele está falando contra Deus na minha vida. O homem que tem mágoa, ele infarta rápido. Essa mágoa vai infartar você. É melhor ter amor do que ter mágoa. Se eu começar a ter raiva de você, eu vou infartar logo. Troca esse fanatismo por Jesus. Olha o diabo outra vez falando aí. Não, o diabo não. O diabo. Eu não vejo.
O diabo está sempre passando. Eu não fumo maconha, não sou coisa, não sou coisa. Mas está dando lugar pro diabo. Está dando lugar para Satanás. Está dando tempo. Troca você, o seu fanatismo por Jesus. Pega, vai pregar, prega.